Tudo bem? Sabe que essa semana, eu dando aula para o 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental, a gente estava falando sobre escuta. E foi tão bonito, a gente fez algumas reflexões super legais, porque trabalhando o conceito básico de escuta, que é a gente prestar atenção no que o outro fala, né? Dedicar totalmente a nossa atenção ao que o outro está trazendo, os alunos começaram a trazer alguns exemplos práticos e refletir sobre isso, e apontaram tão sabiamente assim para adolescentes tão novos que as pessoas estão muito mais preocupadas quando estão conversando em pensar em respostas, argumentos, até conselhos para dar para aquele que está falando, e deixam de prestar atenção de fato no que o outro está trazendo. E ficam conversando, na verdade, com seus próprios pensamentos. Então a gente chegou numa frase nas aulas que foi muito legal, que é assim: então, para conversar, para escutar o outro, a gente precisa silenciar o barulho que está dentro da gente, o barulho dos nossos pensamentos. É só a partir do momento que a gente para de conversar com a gente mesmo internamente, a gente coloca a nossa atenção totalmente focada no outro. Olha que bonito isso. Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque se a gente está falando de prevenção, né, principalmente nesse mês de setembro, prevenção de problemas na área da saúde mental, a escuta é um instrumento fundamental. Ele é um instrumento profissional, né, para os profissionais da área de saúde mental, mas ele também é um instrumento cotidiano das nossas relações, né, da nossa conexão com o outro e, obviamente, com os nossos filhos e com os nossos alunos aí, né, com os adolescentes que a gente está cuidando, tá? Com as crianças também. Mas eu achei tão bonito eles desde cedo terem essa percepção de que quando eles estão, principalmente nessa questão de falar sobre o que se sente, de falar principalmente do sofrimento, eles já terem essa noção de que às vezes eles não são escutados, de que o outro está pensando em dar um conselho, ou está pensando em contar a própria experiência, e eles sentem que o que eles estão falando não tem tanta importância para o outro. É claro que numa conversa a gente acaba, sim, né, dizendo um pouco da nossa experiência, principalmente para os filhos e tal. Mas é fundamental que a gente primeiro foque no que eles têm a dizer. Se mostre interessado. E como a gente faz isso? Olhando no olho, dizendo: conta mais sobre isso. Como que eu posso te ajudar nesse sentido? São 3 atitudes que demonstram para o outro que a gente de fato está prestando atenção. E depois sim, né? Depois que ele esvaziar toda aquela necessidade de expor aquilo que ele está sentindo, a gente pode ir arrematando com algumas, às vezes pontuando algo que aconteceu com a gente, mas nunca, em hipótese alguma, comparando ou menosprezando no sentido de falar: ah, não, isso passa, isso é coisa de adolescente. Ah, na minha época já aconteceu isso comigo. Ih, mas é bobeira, você vai ver, você vai crescer, você vai perceber que é bobeira. Porque naquele momento não é bobeira, naquele momento é muito importante. Então valorizem, exercitem a escuta, valorize o que o outro está dizendo, tá bom? Fica a dica. Um beijo.